Bem-vindo a mais uma entrevista do Setubalense, desta vez com o candidato do Movimento Cidadãos pelo Concelho de Palmela, independente. Tem 69 anos, é casado, pai de 6 filhos, reside em Palmela há muitos anos, embora seja natural de Lisboa. Frequentou o curso de Engenharia Eletrotécnica e foi gestor de empresas e projetos de desenvolvimento. Atualmente é presidente do Centro Social de Palmela e tem um vasto currículo, sobretudo como autarca pelo PCP. Foi vereador em Almada e depois presidente da Câmara Municipal de Palmela e presidente da Câmara Municipal de Setúbal até 2006, quando saiu afastado pelo seu partido. Carlos de Sousa, obrigado pela sua disponibilidade para esta entrevista. Obrigado. Foi militante do Partido Comunista 31 anos no ativo, 33 no total. Exatamente. E agora, se der o caso de não ganhar, mas retirar a Câmara ao PCP, não ficará incomodado? Começa logo esta entrevista a começar pela parte negativa. Se não ganhar, claro que não, porque é lá que vou ganhar. Ok. Não fico. Eu saí da Câmara Municipal de Setúbal, não. Deixe-me utilizar esta expressão mais popular. Fui corrido da Câmara Municipal de Setúbal pelo meu partido da altura em 2006. Em 2008 entendi que deveria sair do partido. E, portanto, como o Francisco disse bem, 31 anos de militância ativa e depois mais 2 anos em que estive a pensar. E, portanto, saí do partido em 2008. Ora, 2008, portanto, já lá vão 13 anos, não é? Mas não incomoda esta ideia de que não pode colocar em risco um bastião do Partido Comunista? Não por uma mesmo razão. não sendo para si? Não por uma razão, porque se me perguntar, obviamente que a pessoa tem que ser honesto. 33 anos ou 31 anos a trabalhar arduamente e dar o meu coração num partido, obviamente que, e com todas as coisas boas que uma pessoa lá aprende, e que eu aprendi, do ponto de vista profissional e humano, fica sempre com uma ligação emocional. Mas é interessante, a minha ligação emocional é mais ao passado. E quando digo ao passado, conforme o partido era na altura em que eu entrei para lá. Foi em 1975, no verão quente. E, portanto, hoje, na minha leitura, claro, o PCP é muito diferente, mas muito diferente do que era no meu tempo, nos anos 80, nos anos 90. E, portanto, se me perguntares, de vez em quando penso num Manuel Sobral, ou num Luís Sá, portanto, pessoas com quem eu tive uma íntima ligação de amizade, não é? Portanto, obviamente que me lembro deles com saudade. Mas não, sinto-me perfeitamente à vontade, porque isto não tem nada a ver com vinganças, porque se fosse, já houve quem dissesse isso, se fosse vinganças, tinha sido logo na altura, logo a seguir, não é? Espera ter votos dos comunistas de Palmela? Pois, eu faço uma leitura. Todos os partidos têm votos fixos, que é natural. Olhando às últimas eleições legislativas, poderia fazer a leitura de que a CDU/PCP tem 14% de votos fixos. Mas, olhando para estas últimas eleições presidenciais, que para mim foram muito significativas, e vendo qual foi a votação que o João Ferreira teve, portanto, o João Ferreira teve 7,7%, certo, à volta disso, aqui no Concelho de Palmela. E eu, olhando naqueles votos e fazendo a minha análise, eu e as pessoas que estão comigo, tenho outro raciocínio hoje, que é os votos que são mesmo fixos no PCP, minha leitura, claro, com toda a carga de subjetividade que tem, são os tais 7,7% das pessoas que votaram mesmo no João Ferreira, não é? Os outros, a diferença entre os 7% ou os 7,7% e os 14% das legislativas, são aquelas pessoas que sentiram, o que nos interessa é que o Chega não fique em segundo lugar, interessa que ele fique em terceiro ou quarto lugar de preferência. Portanto, vamos votar em quem tem mais probabilidades de ficar em segundo lugar, obviamente a seguir ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Daí o fazer hoje, portanto, essa leitura. O que quer dizer que, mas a minha preocupação, ouça, eu saí há cerca de 21, saí em 2001, dezembro de 2001, para Setúbal,
foi quando houve as eleições. E, portanto, dezembro de 2001, ok, são 20 anos. Portanto, 20 anos que passaram desde que eu saí de Palmela. Feitas as minhas contas, 75% da população conhece-me. Estou a pôr números por alto. 25% são, eu até acho que é um número exagerado, mas pronto, 25% os novos habitantes de Palmela. Eu quando digo do concelho de Palmela, na zona urbana, obviamente, do Pinhal Novo, a zona urbana da Quinta do Anjo, zona urbana de Aires, aqui na Freguesia de Palmela, ali a zona de Aires. Há 75% forçosamente que me conhece. Eu costumo dizer, para o bem e para o mal, não é? E acha então que o eleitorado que deu as maiorias absolutas à CDU até ao mandato anterior, que as pessoas não ficam, não interpretam mal esta sua decisão de se candidatar agora como independente? Hão de haver algumas que vão interpretar mal, que fazem parte dos tais 7 ou 8% que, haja o que houver, votam sempre, têm um voto disciplinado e votam sempre no PCP. Portanto, isso obviamente que eu compreendo que, do ponto de vista humano, pronto, ou fiquem releios ou fiquem tristes com esta minha candidatura. Mas, como há pouco eu disse ao Francisco, já lá vão 13 anos que eu saí, portanto, já não tenho ligações nenhumas e, portanto, nem me sinto, quer dizer, não me sinto ligado ao PCP de maneira nenhuma, como é óbvio, não é? Sou, sinceramente, um homem independente. Já disse há pouco que foi afastado, foi corrido, foi a sua expressão, da Câmara de Setúbal pelo PCP. Tem dado algumas explicações, mas parecem todas explicações assim um pouco superficiais, como se não houvesse nenhuma razão verdadeiramente Francisco, eu espero que esta justificativa para uma coisa de tanta relevância, não é? O Francisco conhece-me já há alguns anos. Então deixa-me fazer um pedido aqui nesta entrevista e com toda a gente a ver, não é? Não vamos focar esta entrevista em todo o passado, não é? Não vamos. Era só nesta parte inicial para depois tratarmos de falar. Eu percebi, mas só estou a pedir isso, não é? Porque naquela altura fiz uma conferência de imprensa e dei uma entrevista. Dei há pouco tempo uma entrevista também ao Expresso Online. Foi um pouco para onde eu não queria ir, mas pronto, falei com o coração nas mãos, como é meu hábito, e aquilo que eu pensava sinceramente, não é? Portanto, não vamos... Portanto, é que já passaram muitos anos, não é? Não se justifica estar a falar outra vez naquilo que de triste já se passou, não é? Obviamente que pior do que uma pessoa ficar arreliada, sabe o que é? É ficar triste. Porque a arrelia passa. A tristeza demora muito mais anos a passar, não é? Portanto, não vamos falar nesses tempos tristes. Portanto, aquilo que eu disse, não estou a fugir à sua questão, aquilo que eu disse na altura e que disse agora nesta última entrevista ao Expresso Online, é que as pessoas acham estranho, mas é verdade. O que me disseram naquela tarde de um dia de agosto foi simplesmente isto. Carlos, nós achamos que para um melhor funcionamento da Câmara Municipal, tu tens de ir embora. Foi só isto. Mas também coincidiu, mas também se sabe que houve um problema com o vereador que também saiu, Aranha Figueiredo, na Câmara de Setúbal, na mesma altura, não saiu apenas o Carlos Sousa, saíram os dois. Sim. Que tiveram um conflito, e também se sabe que nessa altura, em agosto, houve notícias públicas, na TV 24, por exemplo, de que a IGAT confirmou irregularidades na Câmara de Setúbal e que se arriscaria até a perder o mandato. E, portanto, não é por aí que se explica a sua saída, o partido ter pedido para sair? Não. A do IGAT não, porque todo o processo do IGAT, como deve calcular, não é? Vamos ver, o PCP, pelo menos no meu tempo, agora não sei, era muito organizado. Portanto, nós, na célula da direção, tínhamos reuniões semanais, e quando não eram semanais, eram quinzenais, com o responsável do partido, onde os problemas, não de gestão corrente, mas os problemas mais pesados, eram discutidos em profundidade. Portanto, tudo o que se passou nessa altura, com o IGAT, com a Inspeção-Geral da Administração do Território, e com a tal história das reformas compulsivas, tudo isso foi... o PCP sabia tudo. Não? E sabia que todas as decisões que nós tomávamos eram discutidas. Também... Mas não foi por aí, não foi por isso que não, por uma razão, porque nós atuámos sempre de acordo com a legislação em vigor. O PCP nunca digas não faças isto nem faças aquilo, até porque não podia dizer, porque eu estava a atuar de acordo com a lei, e penso que o Francisco se lembra disso. Qual foi a conclusão depois do Sr. Juiz que tirou, portanto, as conclusões de todo o processo, não é?
Mas e sobre E o elogio foi, e sobre, tive um elogio, eu atuei de acordo com a lei e tinha que ser obrigado a isso. Foi a conclusão. e sobre o conflito com o vereador Aranha Figueiredo? Não havia conflito nenhum. O que tinha sido combinado, ao não haver. Conflito pessoal, não havia. Era formas. Eu, enquanto Presidente, entendi que o Pelouro do Urbanismo não estava a ter a gestão que deveria ter. Mas isso foi visto antes das segundas eleições. Antes. Portanto, no Hoje final, fala com Aranha Figueiredo? Não. Perdão? Hoje fala com Aranha Figueiredo. Eu nunca mais ouvi, mas se ouvir, falo, não é? Se eu me falar, eu falo com ele. Não é? Vamos então Agora para que estas coisas são sempre tristes, não é? Porque eu conheci o Aranha já há 30 e tal anos, não é? Estas coisas não são fáceis, mas nós, quando estamos ao serviço da população, temos muitas vezes que, não é esquecer a amizade, mas temos que ser frios nas nossas decisões de gestão. Vamos aqui às questões de Palmela, Vamos. para as pessoas ficarem a saber quais são as suas ideias. Já disse que se candidata porque a Câmara de Palmela está mal. O reino de Palmela não vai bem, para usar uma expressão que usou. E com a Ana Teresa Vicente? Estava a funcionar melhor, a gestão foi melhor? Sim. Com Álvaro Amaro? Eu, na minha opinião, enquanto cidadão, pronto, cidadão mais informado que os outros cidadãos, porque estive na Câmara durante muitos anos. Sim, no tempo da Ana Teresa era diferente. Tanto que penso que o Francisco se lembra, portanto, eu, enquanto cidadão, apoiei, a Ana Teresa pediu-me o seu apoio, eu dei-lhe o apoio público. Apoiou-a sempre quando ela foi candidata e apoiou agora, no mandato em que as eleições foram em 2017, apoiou Álvaro Amaro. E eu queria lhe perguntar, então apoiou Álvaro Amaro em 2017? Antes que o Francisco perguntasse, eu ia dizer. E agora diz que não está bem, o que é que mudou? O homem mudou? É muito simples, não há a ver. Na altura, considerando, portanto, os restantes concorrentes, portanto, e daquilo que conhecia, entendi que ele era aquele que tinha, portanto, as melhores condições para levar à prática uma boa gestão no Conselho. Mas os concorrentes são os mesmos, basicamente, este ano, Sim, dos partidos mais votados. Está bem, mas este ano é diferente porque eu concorro, ok? Pronto. E tive a oportunidade depois de analisar, nomeadamente a partir de inícios de 19, como é que a Câmara estava a ser gerida. E estava a ser gerida de uma forma completamente diferente da do meu tempo e de uma forma completamente diferente do tempo da Ana Teresa também, não é? Portanto, e essa forma de gerir, na minha opinião, muito errada em diversas áreas de intervenção, e aquilo que os cidadãos me foram transmitindo empurraram-me para tomar esta decisão. E em que aspectos ou quais são os principais exemplos que pode apontar dessa má governação? Coisas simples, mas todas somadas são pesadas. A limpeza urbana nunca esteve tão mal neste conceito como está agora. A rede viária, independentemente de serem feitos bastantes alcatroamentos em alguns aceiros do Conselho, mas a rede viária não é vista como deve ser, basta. Mas quem vai de Palmela para o nos seus Poceirão... mandatos, eu lembro-me de ouvir dizer que o Conselho de Palmela tem das maiores redes viárias do país e que não era possível exato. chegar a todo lado e, portanto, é um problema que já vem do seu tempo. Não, mas eu não estou a dizer, não sei se reparou. É que aqui eu até posso pôr em causa se foram feitos alcatroamentos a mais ou não. Os tempos evoluem. A situação com que nós gerimos uma Câmara Municipal há 20 anos atrás é diferente agora. Há 20 anos atrás não se falava na problemática das alterações climáticas e aquilo que as alterações climáticas estavam a provocar na nossa vida, enquanto cidadãos, enquanto Estado, enquanto câmaras municipais. E, portanto, hoje e há uns anos atrás, quem gera um município tem que ter em linha de conta que a situação é diferente há 20 anos atrás, como é óbvio. Mas em termos de rede viária, o que é que isso implica? Estou-me a lembrar, por exemplo, a estrada de Palmela-Poceirão. Basta andar por ela e ver o estado em que ela está. E o grafo que é andar naquela estrada. Não só a nível dos buracos, mas inclusive a nível da sinalização horizontal e vertical. Mas depois o atraso que tem havido na implementação, e que já vinha no Plano Diretor Municipal com os espaços canal, no que diz respeito às alternativas à Estrada Nacional 352 no Pinhal Novo e à Estrada Nacional 369 aqui em Palmela-Aires.
Mas essas são obras de competência da Administração Central. São obras da competência da Administração Central e que houve 20 anos para se pressionar a Administração Central, ou para ser a Administração Central a fazer, ou para haver parcerias conjuntas para se melhorar. Ou então arranjar pequenas alternativas à atual situação, que não fosse já a solução final, portanto, a solução definitiva, que é fazer portanto, aquilo que está no plano diretor, e o espaço canal espero que esteja ainda preservado. Portanto, eu quando digo preservado, nada lá construído, sim, não é? Sim. Mas alternativas ou na zona urbana de Palmela ou na zona urbana de Pinhal Novo, para evitar, portanto, que alternativa provisória minutos, que alternativa provisória é que se podia arranjar, por exemplo, no Pinhal Novo? Soluções provisórias que fizessem com que o fluxo de tráfego que vai todo desencadear na Estrada Nacional, nomeadamente, desde a Estrada Nacional 252, dentro da própria vila, agora até à nova, a gente chama Avenida das Palmeiras, fosse mais leve. E, portanto, é possível estudar, não é? Ainda não tem nenhuma, ainda não encontrou nenhuma. Ouça, não tenho ainda os meus técnicos a trabalhar comigo, como é óbvio, não é? Mas é possível, e das conversas que eu tenho tido com habitantes do Pinhal Novo, é possível fazer-se isso. Tanto que no meu programa eleitoral há de aparecer isso, portanto, tem que se implementar o mais rapidamente possível. Portanto, tem que haver um empenho da nossa parte em pressionar o Governo, ou, quiçá, fazer aqui uma parceria. Como foi feita para o Centro de Saúde, por exemplo, o Centro de Saúde de Pinhal Novo, a Câmara já fez isso. Pronto. Aliás, a Câmara, neste atual mandato, tem tido concretizações, como, por exemplo, a reabilitação da Vala da Salgueirinha, que é uma coisa que vinha ainda do tempo do Carlos Sousa. Sim. Muito antes, intervenção no Centro Histórico de Palmela, plano local de habitação ainda é apenas um projeto ou um plano. Sim. Muita coisa em termos de esgotos, no Pinhal Novo e noutros sítios. Polidesportivo do Poceirão, Monte do Francisquinho. O que lhe queria perguntar é, reconhece que há obra a este mandato ou não? A Câmara não teve parada, como é óbvio. Então, sei lá. Se uma Câmara está no poder e que tem dinheiro para gerir, infelizmente esta tem, e que tem fundos comunitários, se dissesse que não fizesse nada, não é isso. O problema não está aí. Agora, falei na rede viária. A rede de águas que precisa ser requalificada. Você tem na Vila do Pinhal Novo problemas de falta de pressão de anos e anos e anos e anos. No outro dia alguém me perguntava, eu achei um piadão no Facebook do Movimento Independente, então no seu tempo, calma, mas no meu tempo a rede de águas tinha menos 20 anos. E no meu tempo também havia menos, nestes 20 anos veio muito mais gente nova para o Poceirão. Portanto, isto não se pode estar a fazer termos comparativos entre o agora e o de há 20 anos, óbvio, porque se eu lá estivesse, por um mero acaso, ainda na Câmara, já que não podia ser de acordo com a lei, mas se estivesse, obviamente, nestes 20 anos, teria a oportunidade de fazer coisas que, na minha opinião, deveriam ter sido feitas agora, não é? Mas no seu tempo ainda há políticas que foram seguidas que estão a ter reflexos agora. Por exemplo, no abastecimento de água e nas infraestruturas de esgotos. Francisco, desculpe lá interrompê-lo. Eu já lhe faço depois do meu tempo, houve o tempo da Ana Teresa. Depois da Ana Teresa, já vamos no segundo mandato do atual Presidente. E, portanto, isso dá tempo de resolver as coisas. E o que lhe quer falar é precisamente... Deu algum tempo a resolver algumas destas coisas. O que lhe quer falar é precisamente... Não totalmente, provavelmente, mas quiçá... Sim, mas deixe-me falar dois aspectos concretos de coisas, algumas que estão a ser resolvidas e outras que já dificilmente podem ser resolvidas. Uma é a política de urbanismo que foi seguida, que é de dispersão, não foi só aqui em Palmela, foi em outros concelhos, de dispersão para as zonas limítrofes, com uma ocupação muito dispersa do território e que agora, nos últimos mandatos, tem-se andado a pagar a fatura de infraestruturar essas zonas e levar a água e o abastecimento a diversas zonas, em Val de Touros, no Lau, em muitos outros sítios, ainda é agora que se está a colocar a infraestruturação. Este conceito tem uma característica que é ser o maior concelho da área metropolitana de Lisboa, com 460 km². E eu, no meu tempo, e penso que a Ana Teresa continuou com isso, mas eu, no meu tempo, entendíamos que a política de toda a gente sair do campo e vir-se focar em Palmela, ou em Aias, ou na Quinta do Eixo, ou no Pinhal Novo, é errada.
porque isso era deixar aquelas zonas completamente despovoadas, não é? E isso era completamente errado. Portanto, as características do conceito deveriam continuar a ser as mesmas. Porque é que naquela altura, no Lau, e começou no meu tempo, aquela pequena zona industrial do Lau, tinha um objetivo, era fazer com que os filhos do Lau, os filhos mas, no entanto, reconheço que agora há um trabalho que tem vindo a ser feito de infraestruturação destas zonas, onde as construções foram feitas ainda sem redes de esgotos, sem abastecimento de água, sem outras infraestruturas. Estão a dizer, já me ouvi dizer mal disso? Claro que não. Claro que não. Agora, tem que... Mas isso não tem nada a ver. Isso, o que foi feito na altura, na minha opinião, de política de gestão urbanística, foi correto. Mesmo no Pinhal Novo, por exemplo, no Pinhal Novo, na zona sul do Pinhal Novo, os prédios de seu tempo, quase todos eram de 4 pisos. A Sércia Modal já está praticamente atingida. Quem for construir agora, para se reabilitar as pequenas escadas que lá há, já não se podem fazer prédios. Para não dizer que muitos dos prédios que foram feitos não têm estacionamento suficiente, nem subterrâneo, nem à volta. Eu continuo a ser adepto dos prédios de 4 pisos. E qual é a razão disso? A razão disso é isso. A partir do momento em que nós autorizamos 5 pisos, o elevador já é obrigatório. Está provado que, do ponto de vista sociológico, prédios baixos incentivam que as relações de vizinhança sejam muito maiores. Do ponto de vista sociológico, olhando a cidade como um todo, neste caso não é uma cidade, é um espaço urbano, é uma vila, mas isso é bom. E, portanto, eu incito onde isso é possível, como é óbvio, não é? Porque se for um espaço urbano com 30 km mas a questão que lhe estava a colocar, Carlos Sousa, é diferente. A questão que lhe estava a colocar é a Sércia Modal daquela zona sul do Pinhal Novo, portanto, a altura média já está esgotada, digamos assim. E ainda há muitos loteamentos e muitas escadas velhas para reabilitar. Essas que agora forem ser reabilitadas não podem ter 4 pisos. Mas portanto, nós queremos... já não tem o mesmo valor, parece que não foi bem distribuído, que não houve ali uma coerência. Foi-se dando a possibilidade de construção aos que nasceram primeiro. A leitura que tem que fazer não é essa. A leitura que tem que fazer é esta. E a pergunta que me pode fazer é essa. Então, o que é que o Carlos Sousa pretende fazer, e o seu movimento, na zona sul da vila, portanto, zona sul em relação à linha, não é para corrigir. É para manter aquela zona antiga, que não se pode considerar zona histórica, mas aquela zona antiga com prédios de um piso, que há em algumas ruas, onde ajuda ao pavilhão, por exemplo, desportivo, municipal, etc. O que é que tem que se fazer para incentivarmos aqueles cidadãos a mantermos aqueles prédios de um piso, porque reflete uma parte da história do próprio Pinhal Novo. Não é obrigatório deitar tudo abaixo e desatar a construir prédios. Não é, tem que haver interesse económico para as pessoas atuarem. Quem tem um lote de terreno, se não consegue vender a um preço que acha interessante, vai mantê-lo abandonado ou fica lá a ruína que está. Cabe-nos a nós. Porque não, os prédios que imaginava que se podiam lá construir, porque lá perto existem outros, não vai poder construir. Ouça, esse raciocínio que é errado, se me permite. Porque então vai aplicar esse seu raciocínio economicista também às zonas históricas? Então, com essa filosofia... Lhe pergunto é como é que isto... Nas zonas históricas colocar a questão do que foi feito no urbanismo aqui há uns anos. Depois perguntar como é que isto se pode resolver com os atuais instrumentos. Tem que se criar um sistema de incentivos nas zonas históricas para incentivos e, em alguns casos, até, a nível de IMIs e isso. Portanto, incentivos para que as pessoas se sintam que a sua terra é a terra deles. E, portanto, que é uma vergonha ter uma casa a cair aos podres. Há de reparar que há uma certa diferença entre as zonas históricas das zonas mais urbanas e perto de Lisboa, por exemplo, das zonas históricas no Alentejo. Porque o sentido de pertença das casas, das ruas, das pessoas do Alentejo é diferente das zonas que estão mais perto das grandes urbes urbanas. E, portanto, é uma das questões que tem que se lutar aqui em Palmela. E, na zona histórica, na zona antiga do Pinhal Novo também. A zona antiga do Pinhal Novo, nomeadamente a parte sul, tem que se criar ali um evento público, ou um evento público ou privado, para que também aquela zona seja uma zona apetecível. Mas a zona apetecível não é para quê? Não é para deitar abaixo prédios de um piso e construir prédios de 4. Mas um evento público está a pensar no quê? Num espaço comercial, por exemplo? Logo se verá o que é que é. Ouça,
quando falem, se fosse uma iniciativa só da Câmara, mas não deve ser uma iniciativa, tem que ser uma iniciativa pública ou privada. E temos que analisar, estudar o que é que, do ponto de vista económico, é importante para um investidor e que se coadune com os nossos objetivos do ponto urbano e do ponto de vista sociológico para aquela zona. Portanto, é este trabalho conjunto que tem que se fazer. Faz essa avaliação do trabalho de Carlos de Álvaro Amaro. No entanto, ele até pede, acabou de pedir agora, quando apresentou a candidatura, maioria absoluta. Como é que vê isso? É natural que ele peça a maioria absoluta. Coitado, já perdeu a maioria relativa nas últimas eleições, não é? Bom, e agora não vai pedir, ele não vai... Isso em política é assim. Não vai pedir, ele está no poder, tem essa obrigação de fazer isso, não é? Agora, pronto, vai ter... Pronto, a resposta não vai ser essa, não é? Mas, ouça, por exemplo, a falta de visão estratégica que a atual Câmara tem... E ele perguntar isso, diz que a Câmara não tem visão estratégica. Em relação, por exemplo, a tudo o que se faz hoje em dia num município, e não é hoje, há uns anos para cá, tem que ter como pano de fundo o quê? As nossas preocupações com as alterações climáticas. Em tudo, desde a educação, desde a saúde, naquilo que são os âmbitos e competências de uma Câmara Municipal, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista dos espaços verdes. Os espaços verdes no nosso município estão muito abandonados. Portanto, a sensibilidade que esta Câmara tem, que este Executivo Municipal tem para o arranjo de espaços exteriores. Ouça, e aqui até já nem vou fazer comparações com a nossa vizinha de Setúbal, não é? Pronto, quiser estar a comparar o 8 com o 80. Lá houve exagero. Aqui é o exagero ao contrário, não houve nada. Portanto, nós temos que pensar que a qualidade de vida dos cidadãos passam também pela imagem da cidade no sítio onde eles moram. Isso, na minha opinião, foi muito, muito esquecido nestes anos de Álvaro Amaro. Portanto, e depois a outra tem que se olhar aos espaços verdes e a requalificação que tem que fazer esses espaços verdes tem que ter em conta o quê? Que a temperatura média anual tem aumentado todos os anos. Não é? Portanto, e isto tem a ver também com o papel que a Câmara tem no que diz respeito a discutir estas matérias com os atores económicos. Portanto, e como mais à frente devemos de falar nisso, penso eu, a diversidade que nós movimento de cidadãos pelo Conselho de Palmela, lutamos pela diversidade económica. Não é? O país tem que ter diversidade económica para aguentar estes altos e baixos da economia mundial, mas nós, no nosso município, temos que também fazer o mesmo, não é? Mas Álvaro Amaro tem vindo há 2 anos para cá, diz que está a criar, e até vou citar, nos últimos 2 anos, tem vindo a criar uma estratégia para o futuro, no âmbito da revisão do PDM, isto é enquadrado na revisão do PDM, que consiste em criar outros clusters para o Conselho, por exemplo, na logística, nos serviços, tecnologia e no setor alimentar. Meu caro amigo, a mim interessa-me, eu às vezes costumo dizer o seguinte, e disso nas discussões internas, como você deve calcular, que nós temos no nosso núcleo duro, que é uma seguinte, ok, se você for ver a página oficial da internet da Câmara Municipal de Palmela, vê lá uma série de coisas muito interessantes mesmo, estou a falar a sério. Agora, o problema é, daquilo que lá está, o que é que ele vai dar à prática? Eu não vou dizer 0, também era incorreto da minha parte dizer 0, não é? Mas é muito pouca. Como é que você, tudo aquilo que lá está, como é que ele vai dar à prática? Como é que tem sido levado à prática nestes anos, quando você olha? E se formos comparar o nosso município com outros municípios, de norte a sul do país, estamos extremamente atrasados no que diz respeito a essa preocupação com aquilo que nós temos que fazer no nosso Conselho para apanhar o barco da área metropolitana de Lisboa e apanhar o barco de muitos outros municípios que já estão muito mais à frente do que nós no que diz respeito às alterações climáticas. Ouça, você não pode ir aqui à esplanada do Castelo, aquele espaço é assim que é conhecido, aquele espaço verde magnífico junto ao Castelo, e quando vê que a requalificação não tem sido feita. Ou não pode ir ao Lar da Maria dos Santos ver aquele jardim que lá está há muitos anos. Eu passei por lá há pouco tempo e vi, peraí, isto são quase as mesmas plantas, os mesmos arbustos e a mesma pedra já gasta de há 20 anos atrás. Há 20 anos. Mas nesse jardim foi feita agora uma profunda intervenção, ainda há muito pouco tempo. Uma profunda intervenção, para mim, completamente errada. Você foi substituir um espelho de água, não é? Que no verão ajuda a equilibrar a temperatura local, refresca a temperatura local, por uns esguichas.
Agora, aqui também tem a ver com os gostos das pessoas. Não é só os gostos, é também o problema da manutenção. Durante muitos anos, a manutenção daquele lago foi um problema, não é? Meu amigo, ouça, nessa conversa eu não vou. Se você tem piscinas que têm 20 anos e as piscinas não são abandonadas porque a água se infiltra lá pelo fundo, aquilo é um lago. Portanto, ouça, eu fui especialista, quando era presidente do Serviço Municipal de Água e Saneamento de Almada, em reservatórios de água. Portanto, hoje em dia há técnicas que fazem com que, numa piscina, nomeadamente, a gente arranja o fundo da piscina com os materiais e com as colas e com as tintas especiais e aquilo não deixa passar água. Num lago com 1 metrozinho de altura, por amor de Deus. Mas estava a explicar o que é que não foi bem feito nessa reabilitação do Largo José Maria dos Não Santos. se justificava, na minha opinião, retirar um espaço de água que no verão ajuda a equilibrar e a diminuir a temperatura média da zona. Portanto, não se justifica porque aquilo que lá está não tem nada a ver. O seu contributo para a diminuição da temperatura é nada, em comparação com o que já estava. Portanto, foi uma má substituição. Está a ver? Assim como, por exemplo, há espaços, temos espaços jardinados no Pinhal Novo, que provavelmente, alguns deles até feitos no meu tempo, não é? E que naquela altura os próprios arquitetos não se preocupavam, porque não se falava ainda dos impactos do aumento da temperatura média global. E, portanto, fazia-se uma árvore aqui, outra árvore acolá. Hoje em dia já não é assim. E hoje em dia já há muitos anos, não é? Temos que plantar mais árvores para que a emissão de oxigênio, para que o dióxido de carbono seja transformado. Portanto, hoje em dia tem que haver essa nossa preocupação. É hoje em dia, já há alguns anos. E essa preocupação não existe. Quais são as linhas principais da sua estratégia para Palmela? Além desse princípio, que será estruturante, de preocupação com as alterações climáticas, que já referiu bastante, olha, quais são os eixos principais? Um eixo aqui que é muito importante e que não são eixos teóricos, são eixos práticos e que nós ainda não falámos. Vamos falar? Não falamos naturalmente, mas vamos falar agora. O desenvolvimento económico do Conselho mede-se através de quê? Mede-se através do funcionamento do pelouro do urbanismo. Em todo o lado é assim. Eu orgulho que no meu tempo, quando eu era Presidente de Câmara, havia empresários que fugiam de Setúbal, por exemplo, na altura em que o Mata Casas lá estava, o urbanismo estava mal naquela altura, e eles diziam que para mim era preferível ir para Setúbal, mais perto do Porto de Setúbal, mas eu sei que se as coisas vão para lá, demoram 2 ou 3 anos no pelouro do urbanismo a serem libertas e, portanto, eu vou para Palmela. Agora, o que se passa aqui, o que se tem passado nos últimos anos, é exatamente o contrário. Eu ainda não encontrei nenhuma análise positiva em relação ao funcionamento do pelouro do urbanismo. E faço ao funcionamento desse pelouro e o desenvolvimento económico, obviamente, empresas que vêm, não podem estar 2 anos ou 3 anos ou 4 anos à espera de uma licença. A forma como se pede a documentação não pode ser, hoje pede-se um elemento, amanhã pede-se outro elemento. E isto é não só para o investimento económico, é também para a pessoa no Lau, Lagamessa ou na Nova da Aroeira, quer fazer um muro ou quer fazer uma vivenda ou uma moradia e está 1 ano ou 2 anos à espera. Portanto, o desenvolvimento económico do Conselho pode ser completamente cerceado o seu desenvolvimento pelo mau funcionamento do pelouro do urbanismo. Algumas pessoas que tenham ouvido sobre isso aqui em Palmela, do outro lado, do lado da CDU, o que dizem é que agora pode haver maior demora porque o urbanismo está a funcionar com princípios e cumprindo as obrigações legais. E que o contrário muitas vezes explica-se com algum facilitismo. Pois, isso, eu sei que o atual Presidente da Câmara já disse isso, é giro. Disse isso em relação também aos tempos em que era Presidente da Câmara, camarada dele. Mas isto reflete, atenção, as características pessoais deste Presidente, não é? Porque ele esquece, quando ele está a criticar quem? Está a criticar o PCP, as pessoas, mas também o PCP, na altura, no meu tempo, provavelmente no tempo da Ana Teresa. Não, isso é bom quando analisamos as características pessoais das pessoas. Aí não tem problema nenhum. Mas reconhece que agora há um rigor maior que o que havia no seu tempo na apreciação. Isso é mentira. Ouça, nós não tivemos nunca nenhum problema com a Inspeção-Geral da Administração do Território. O que é isso?
Desafio este senhor a dizer isso. Ele pode não estar de acordo, mas o PCP na altura teve. Isso é interessante. Agora, ele não é livre de não estar de acordo com algumas soluções urbanísticas que se tiveram. Agora, que foram feitas de acordo com os planos diretores, com os planos gerais de urbanização, e quando tínhamos que ir às CCDRs de acordo com as CCDRs, porque éramos obrigados a isso, aí foram. Isso estar a dizer, isso é uma profunda mentira. Mas estava a dizer que o urbanismo seria um dos seus eixos principais. Tem a ver com a forma de funcionamento do urbanismo. Ouça, não tem a ver com nada disso. Porque, no meu tempo, quando eu fui vereador, eu falo disto porque eu fui vereador de urbanismo. E, portanto, fui obrigado, entre aspas, a especializar-me um pouco naquela área, não é? E, portanto, a minha especialização naquela área, e depois, enquanto presidente, acompanhei, obviamente, os meus colegas vereadores, nunca houve facilitismo. Agora, dizia-se, éramos claros com os investidores e com as pessoas. Mas o que eu queria perguntar agora para o futuro é como é que pode-se fazer, como é que demora 2 anos para dizer que não se pode fazer. Como é que pode agora pôr o urbanismo a funcionar melhor aqui em Palmela? Como é que se pode? Sim. É muito simples, é funcionar como funcionava no meu tempo, quando eu era vereador do urbanismo. E isso, e as pessoas que estão a ouvir-me e que se lembram como é que era, estão perfeitamente de acordo com isso. Não se facilitava. Era simplesmente a estrutura técnica tem que ser rápida no que diz respeito à resposta ao cidadão. Seja o cidadão individual, seja o cidadão investidor. Não há nenhuma empresa que venha para o nosso Conselho e que esteja à espera de 3 anos. E isto não tem a ver com nada de ultrapassagens da lei. Porque quando alguém me diz assim, olha, eu não fico em Palmela, mas vou para a Moita. Espera aí, a Moita é da CDU e do PCP. Então, isto não tem nada a ver com isso. Tem a ver com formas de trabalhar e com formas de gestão. E, portanto, a gestão que está a ser feita no pelouro do urbanismo é uma má gestão urbanística. Do ponto de vista, inclusive, de gestão de tempos. Portanto, e isso eu não culpo os técnicos. Culpo os eleitos. Porque há os eleitos, portanto, não é serem técnicos, estão a ver? Não é isso que eu estou a dizer. Não é ultrapassar os pareceres, não. Os procedimentos é que têm que ser alterados. E a responsabilidade maior é de quem? Ou do Presidente da Câmara, não? Porque é ele que aparece mais vezes, não é? Ou da senhora vereadora que tem essa responsabilidade. E essa vai ser uma das minhas principais preocupações. Porquê? Não é que o pelouro do urbanismo é mais importante que o pelouro das águas ou dos esgotos, não. É que tem a ver com o desenvolvimento económico. O desenvolvimento económico tem a ver com a criação de emprego. O pelouro das atividades económicas também tem a ver com o desenvolvimento económico. Já disse que gostaria de ficar com o pelouro do urbanismo, mas as atividades económicas também faz questão? Ou não? Não, ouça, o pelouro das atividades económicas é diferente. O desenvolvimento económico, as empresas têm a ver com isso. As atividades económicas é outra questão. Ok, atividades económicas, maçã riscadinha, o queijo de azeitão, a nossa gastronomia, o apoio ao empresário, pode haver um gabinete de captação de investimento também. A captação pode haver startups, pode haver a captação do investimento passa sempre, o peso maior passa pelo desenvolvimento económico. Porque você pode ir buscar uma empresa, mas se depois ela tiver que passar pela cruz de estar 1 ano ou 2 anos ou 3 anos à espera, essa empresa não fica cá, nem sequer vem para cá, nem como startup vem para cá. Mas já que estamos a falar isto dos pelouros, quais são os outros que faz questão de ter, se for presidente, ou que no seu entendimento do que são as funções de um presidente, devem ser a sua panóplia de pelouros, além do urbanismo? Eu, quando disse urbanismo, e disse isso numa reunião com os meus apoiantes, foi porque entendo que aquilo que neste momento o que está a ter um impacto mais negativo na própria imagem do Conselho. Eu não quero que o meu Conselho seja conhecido, a minha Câmara Municipal e o meu Conselho seja conhecido como um cemitério de empresas. Atenção, eu quando estou a dizer isto não estou a inventar. Alguém me disse isto. Já foram várias pessoas que disseram isto. Isso é muito triste. Mas tem havido procura de empresas pelo Conselho de Palmela. Ainda agora se fala de projetos para energia solar e outras coisas destas novas tecnologias. Transmitir aquilo que me transmitem. E garanto-lhe que não é 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. As empresas que estão com problemas dramáticos porque os seus processos demoram anos e anos a serem resolvidos. Agora, obviamente, sabe de algum exemplo há concreto? interesses.
Sabe de algum exemplo concreto de uma empresa que tenha esse Sei, problema? mas não é para dizer aqui como é óbvio. E, E porquê? Pense porquê. Não é? Como é óbvio. e outros E eixos? sabe porquê? Porque as pessoas têm medo depois de serem tomadas de ponta. E, portanto, obviamente não vou dizer aqui isso. Agora, garanto-lhe, Francisco, é que, e você conhece-me bem há uns anos, não é? Como deve calcular, não estou a inventar nada. E outros eixos da sua estratégia, além do outro cuidado e outra rapidez no urbanismo? Uma das questões que as empresas não, os cidadãos se queixam muito, a limpeza pública e o sistema de contentorização da recolha diferenciada de resíduos. Passa por uma revisão completa, uma reorganização do sistema de recolha pública, a nível da limpeza, internamente, e depois passa por reuniões fortes com a Amarsul, não é? A Amarsul, enquanto sistema multimunicipal, tem essa responsabilidade. Nós, câmaras municipais, como sabe, temos um papel importante na Amarsul. Mas é minoritário, não é? Tem 49%, mas as câmaras, não é só a Câmara de Palmela, estou-me a referir aqui à Câmara de Palmela, mas penso que os meus colegas também pensam um pouco, os meus colegas, salvo seja, os meus futuros colegas, que eu quero que sejam meus futuros colegas, também pensam assim, tem que se bater o pé à Amarsul, não é? Porque o sistema de contorização que existe é do passado, tanto a localização daquilo, você tem contentores para colocar lá os cartões com bocas deste tamanho. Portanto, mas a Câmara que tem sido mais, isso, pelo menos publicamente, a Câmara que tem sido mais exigente com a Amarsul, tem falado mais vezes, colocado a questão, contestado até é de Palmela, mais do que meu caro amigo, não me interessa isso. Interessa-me ver os resultados práticos. A mim e aos cidadãos. E, portanto, fala muito ou pouco, não sei. O que me interessa é os resultados práticos. Os resultados práticos até agora têm sido muito poucos ou nenhuns. E é isso que me interessa. E é isso que eu falo, porque tem que ser alterado. Agora, eu não estou aqui a defender a Câmara Municipal, não é? Você está a fazer um pouco esse papel. Eu estou a fazer, oh, Francisco, eu estou a fazer o contraditório e a confrontá-lo com o seu pensamento e aquilo que afirma, naturalmente. Faz muito bem. Faço o meu papel. Francisco, estou-me a meter consigo. Você já sabe como é que eu sou há muitos não, anos. Não, eu gosto assim deste tipo de discussão. Acho que é interessante. Mas, porque, por exemplo, não culpo só a Câmara Municipal. Tem que haver um plano de sensibilização sanitária e educação ambiental para os cidadãos e para as empresas. Mas não fazer como nós temos feito até agora. Fazer um plano que dure 2 ou 3 meses. Está provado cientificamente que o mudar hábitos de higiene e limpeza dos cidadãos, e o que eu quero dizer com isso? Pronto, o contentor está cheio, então ponho ali ao lado. Pronto, isso acontece. Portanto, não pode acontecer. No mínimo 10 anos. E, portanto, aquilo que me proponho é, pelo menos durante 4 anos, fazer campanhas sucessivas durante 4 anos para os diferentes públicos-alvo, para que, em paralelo com a melhoria do trabalho da Câmara Municipal e uma melhoria do trabalho da Amarsul, significativamente as questões deem um salto qualitativo. No domínio dos espaços verdes, darmos um salto qualitativo a nível da requalificação e fazer pulmões verdes em todos os agregados populacionais, nos espaços urbanos. Obviamente que qualificar o que temos já em Palmela, portanto, que é o espaço Esplanada, que todos conhecem, e aqui no Pinhal Novo e nos outros espaços urbanos, obviamente, de acordo com o tamanho desse aglomerado urbano. Espaços verdes, eu costumo dizer mini Monsantos, quase toda a gente conhece. Lisboa está perto, não é? O Monsanto, que é o grande pulmão verde da cidade de Lisboa, obviamente mini Monsantos, e fazer também uma coisa, agora que eu vou utilizar a terminologia inglesa, porque é assim que vem na internet, mas traduz já para português, os pocket parks, portanto, os chamados parques de bolso. Portanto, fazer nas zonas urbanas, utilizar espaços públicos, que são pouco utilizados, para fazer ali pequenos espaços ou pequenos parques urbanos. Mesmo pequenos, pode ser uma rua, pode ser uma praceta, portanto, obviamente isto em espaços urbanos tipo Pinhal Novo, não é? Ou tipo Aires, ou tipo Quinta do Anjo. Portanto, essa grande preocupação com
o melhorarmos a qualidade de vida face a estas alterações climáticas que estão a haver, pronto, e que estão a crescer, infelizmente, com uma grande velocidade. A implementação, vai dar-me bastante dor de cabeça, não é? Quem quer cá esteja, não é? Espero ser eu. A implementação, por causa do volume financeiro, a implementação das alternativas à EN252, no que diz respeito à circulação viária, nomeadamente onde ela está a ter um peso maior, em Pinhal Novo e aqui em Palmela. Um estudo de implementação de uma rede de ciclovias. A Câmara Municipal já fez algumas coisas e eu pretendo implementar essas coisas. Há pouco estávamos a falar, íamos começar a falar na diversificação económica. Lembra-se que, quando eu era Presidente da Câmara, muitas vezes era acusado, não era bem acusado. Carlos Sousa, tu falas mais na maçã riscadinha do que no investimento da Alta Europa, que é tão importante. Obviamente que interessa-nos que o cluster automóvel continue aqui cheio de energia, não é? Cheio de força. E, portanto, vamos, eu pelo menos, tenciono, através do diálogo, fazer o máximo para que não só a Alta Europa, mas as empresas que trabalham e que fornecem equipamentos para a Alta Europa, componentes, continuem de boa saúde. Mas temos que também tratar e temos que ajudar a qualificar as zonas industriais que existem no meu concelho. E para isso fazer uma coisa que já no meu tempo eu tinha feito e de bom resultado, criar associações de empresários dentro das zonas industriais. Um exemplo, o espaço do Vale do Alecrim. Temos ali muitas empresas, outras que infelizmente já fecharam, não por culpa da Câmara, como é natural, mas que já fecharam. Portanto, ainda estive lá há bem pouco tempo e perguntei, fiz aquela pergunta ingênua, mas vocês aqui não estão organizados? Pronto, muitas vezes é preciso ser a Câmara a dar o pontapé de saída, a incentivar a que haja essa organização. Como foi feito, por exemplo, no meu tempo, na Associação do Parque Industrial das Carrascas, e que funcionou muito bem. Mas quando falamos em diversificação económica, não nos podemos esquecer de uma coisa que é muito importante, que é a agricultura no nosso concelho. E, portanto, os produtos regionais, obviamente, o vinho, naturalmente, mas no próprio vinho, e relembrando as vinhas, e lembrando as videiras, tem que se começar a pensar, eu penso que eles já estão a pensar isso, os nossos vinheteiros, as nossas ideias já estão a pensar nisso, alguma coisa que se está a pensar também no Alentejo. Voltar um pouco à antiga, ou à antiga no bom sentido, que é irmos buscar aquelas videiras que estavam adaptadas a solos com menos água e que ainda não tinham, há 30 ou 40 ou 50 anos, portanto, o sistema de rega, não é? Isto porquê? Por causa do calor. E depois, eu entendo que nós, Câmara Municipal, podemos ter e devemos ter um papel atuante importante. Não quer dizer que a gente possa impedir, mas temos que ter um papel importante junto à agricultura e junto ao investidor. É o seguinte, eu sou absolutamente contra o olival superintensivo, que já existe um pouco por todo o lado no Alentejo. Agora existe o amendoal intensivo. E agora descobriu-se que plantarmos aqui na Europa e em Portugal, plantar frutos que são tropicais. Ora, se os frutos são tropicais, porquê? Porque o clima tropical está para aquilo, não é? O grau de umidade e o grau de chuva. Agora, eu estar aqui a plantar peras de abacate, aqui em Palmela, no Poceirão, ou o crime que se está a fazer no Algarve, que é cortar as laranjeiras e pôr também pera de abacate e outros frutos tropicais. Isto é um crime. Porquê? Uma planta de pera de abacate absorve ou bebe 60 litros, média, 60 litros de água por planta. Ora, o que é que se chama sustentabilidade, meu caro amigo? É tudo o que a gente possa fazer hoje, a gente tem que prever os malefícios que possa vir a trazer num futuro próximo. Claro que a palavra sustentabilidade esteve na moda há 40 anos atrás. Eu lembro-me disso muito bem. Mas depois ninguém ligava muita importância àquilo. Mas hoje já se está a sentir isso na pele. Porquê? Mas, Carlos Sousa, já estamos um pouco apertados de tempo. Mais. Não está a falar demais, já estamos apertados de tempo. Força, já falou das linhas diga. Principais do seu projeto e estava a tentar dar-lhe tempo para isso. E queria falar agora aqui um pouco mais sobre
a parte política relativamente aos demais candidatos, o que é que lhe parece o leque de candidatos que tem como adversário nestas eleições? Não me cabe a mim, como é óbvio, estar aqui a tipificar os candidatos que tenho, que vão ser os meus futuros adversários, não é? Adversários, repara o que é que eu disse, não é? Alguns que eu já conheço há alguns anos, pronto, como por exemplo o Hugo Cristóvão, conheço do Partido Socialista, o Zé Carlos, conheço o Zé Carlos vai ser, eu digo o Zé Carlos porque é assim que eu o conheço há muitos anos, não é? Tratamos por tu. O Zé Carlos vai ser o candidato à Assembleia Municipal pelo Partido Socialista, conheço há muitos anos também. Temos aqui, não conheço, ou melhor, eu acho que o conheço pessoalmente, mas já não me lembro dele há muitos anos, o candidato do Chega, não é? Acho, o candidato do PST é o mesmo candidato há vários anos. O Centro Social Palmela foi convidado para ir à apresentação pública, que é nesta sexta-feira, do Paulo. Portanto, eu tenho a Assembleia Geral do Centro Social Palmela, portanto, em princípio, não tenho hipótese de lá ir. E você pode dizer, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai ser o seu concorrente. Eu sou amigo do Paulo, conheço a mulher dele, foi vereadora em Setúbal há muitos anos, sou amigo dele. Portanto, o dar um abraço ao Paulo não quer dizer que eu... Sim, mas politicamente, acha que são pessoas que... Mas é importante... capazes de serem bons presidentes de Câmara... É importante isto que eu estou a dizer, porquê? Porque isto tem a ver com a minha forma de ver a política. E que acho que é esta que se aproxima daquela que os cidadãos veem. Agora, posso dizer coisas que eu não compreendo e que vou achar muito interessante, que é, por exemplo, esta coligação, não se pode dizer que é do MI, não é? Ou, portanto, de pessoas do MI, nomeadamente o José Calado e mais a senhora... Do CDS? Estou-me a referir à senhora do MI, que agora não estou a lembrar o nome, peço desculpa. Conheço a senhora também, não é? Portanto, que substitui enquanto vereador quando ele não vai às reuniões de Câmara, não é? E que fazem uma coligação com o CDS. Acho interessante, porque um movimento independente, os movimentos independentes existem porquê? Porque não se revêem, os seus cidadãos que vão pelo independente não se revêem na oferta que existe do ponto de vista partidário, não é? O que é que acha que pode ser o resultado? Acho isso muito interessante. Ser o resultado desta pulverização da oferta com tantos candidatos, até dois movimentos independentes? Que resultado é que isto pode ter nas eleições? José Calado diz que pode dar-se o caso de, com 2 vereadores e mais uns votos, se ganhar a Câmara. O que é que você acha? É isso, é o que ele diz. Ele está-se a esquecer de um pormenor, que é a leitura que eu faço, é que os votos que ele teve, portanto, o MIN retirou, não tenho dúvidas, a maioria relativa à CDU em 2017. O PS também subiu de votação. Também subiu, mas acredito que foi subiu de 5.000 e tal votos para 6.500. Isso, mas foi fundamentalmente, vou lá ver, o contributo decisivo foi a ascensão do MIN. Mas porquê? Porque a maioria dos votos que ele teve foram votos de protesto. Não estou a dizer todos, atenção, hein? Agora, os 400 votos, por exemplo, que obteve na Freguesia de Palmela, não foram votos do MIN, foram votos de protesto contra a CDU. E, portanto, esses votos de protesto, neste momento já não... Eu quero contabilizar esses votos de protesto que vêm para o movimento de cidadãos independentes, para o nosso movimento de cidadãos independentes. Até porque neste momento vai haver uma grande confusão. Eu, por exemplo, digo-lhe sinceramente que acredito... Eu moro aqui há 30 anos em Palmela, não é? E tenho amizades em todo o lado, e tenho amizades em todas as pessoas de todos os partidos, que já tenho há muitos anos. Eu acredito que há muita gente que votaria, ou que votava anteriormente em mim, ou que poderia votar no CDS por disciplina partidária, e eu respeito isso, como é óbvio, mas não acredito que eles vão votar no candidato para esta, entre aspas, coligação cidadãos do MI com o CDS, não vão votar no Zé Calado enquanto candidato à Câmara Municipal. Não acredito. Daquilo que eu conheço de algumas pessoas, atenção, isto é a amostra que é, eu não acredito. Agora, a pulverização, se calhar também vai beneficiar o meu movimento independente. Prejudica a Câmara Municipal, prejudica a CDU. Acha que prejudica a CDU? Sim. Mais do que ao PS, por exemplo? E prejudica também o PS. Se não ganhar as eleições, mas for eleito vereador, tenciona aceitar pelouros? Ainda é cedo para dizer isso. Ainda é cedo.
Ora bem, eu tento sempre ser, como é que se chama? Tento ser sempre coerente com os meus princípios, não é? Por exemplo, eu tenho dito agora o seguinte, que é o seguinte, partindo do pressuposto que nós ganhamos as eleições, entendemos que todos aqueles que se candidataram, porque foram eleitos por pessoas, não é? Devem ser convidados a também participarem no acto da gestão pública. Ok. Este princípio, na minha opinião, é correto. Pois o levar este princípio à prática é mais difícil, como o Francisco percebe, não é? Pronto, eu ganho as eleições. Ora, se eu critiquei o presidente Álvaro Amar, o atual presidente Álvaro Amar, pela forma como ele geriu, não tem lógica ir oferecer-lhe pelouros. Portanto, eu estou a pensar em voz alta, já parou? Com esta abertura aqui, com esta transparência. Eu concordo com o princípio, mas depois levar o princípio à prática é complicado. Tem que ver caso a caso e em função dos resultados. Dos resultados e das pessoas. Porque eu sempre disse, e continuo a dizer, enquanto que a nível nacional, obviamente que as opções ideológicas dos partidos são muito importantes. São. Tanto que não tem lógica a nível nacional haver um movimento independente, acho estranho, mas a nível local as pessoas são importantes. E tanto que se um dia o Francisco quiser fazer um trabalho jornalístico como câmaras municipais do PS que têm gestões completamente diferentes, câmaras municipais da CDU que têm gestões completamente diferentes, isso acontece. Eu fui testemunha disso, na altura em que era do PCP. Portanto, se eu não ganhar, que é uma, diga-se já, eu estou a olhar, faz favor, eu estou a olhar agora para aquela Câmara. E eu penso que vou ganhar, ok? Os dados que eu tenho em cima da mesa e a força que eu tenho é para isso. Se não ganhar, se vou continuar, sinceramente, ainda é um assunto que não discutimos dentro do meu movimento e penso que ainda é cedo para responder a isso. Estou a ser sincero. Muito obrigado. E disse qual era o meu princípio também. Muito obrigado pela sua disponibilidade e obrigado também assim pela sua atenção. Voltamos em breve com outras entrevistas a outros candidatos. Obrigado.